A preocupação ela é o combustível da ansiedade. Quando você começa a se preocupar demais, isso naturalmente te coloca num estado em que você começa a nutrir esse aspecto de ansiedade para que você comece a buscar algo que vai resolver o problema. É como se tivesse uma coisa assim na nossa cabeça que está falando, cara, aqui para frente vai ter uma ameaça. Então você precisa se preocupar para você tentar resolver isso. Mas raramente a gente consegue de fato achar soluções quando a gente está se preocupando. E essa técnica que eu vou te mostrar hoje é uma técnica que eu usei com mais de 100 pacientes meus ao longo da clínica nos últimos anos, que ajudou eles muito a reduzir a ansiedade e desenvolver uma nova relação com a preocupação. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo especialista em TCC e nos últimos 5 anos eu trabalhei com um perfil de pacientes que eles têm sempre a preocupação crônica, algo que é muito difícil deles conseguirem desligar a preocupação e parar de ficar tão ansioso com esses aspectos futuros. Um dos fatores que mantém a ansiedade na vida deles é justamente a preocupação, por eles acharem que quando eles estão se preocupando é algo responsável de se fazer ou é algo que está contribuindo para que eles consigam mover em relação a resolver um problema, em relação a se preparar para algo ruim. Só que raramente isso acontece. Se a gente for parar para ver, a maioria das nossas preocupações, elas não são preocupações muito úteis. Elas só colocam a gente num estado meio de tensão assim e que a gente de fato não resolve as coisas. Então a técnica que eu vou te mostrar hoje, ela é justamente para que a gente consiga começar a separar o que são as nossas preocupações úteis, o que são as preocupações inúteis. E útil e inútil aqui não é no sentido pejorativo da palavra, no sentido que tem uma moral assim envolvida. Não, não é isso. A preocupação útil é aquela preocupação que ela vai te levar em relação ao que é importante para você. Ou seja, quando você começa a se preocupar com aquilo, é algo que ele começa a mudar o seu comportamento de uma maneira em que você fica conectado com essa ideia e começa a resolver o problema a partir disso. A preocupação inútil, ela não é também no sentido pejorativo de putz, isso que você está fazendo é uma porcaria, isso é inútil. Ela é no sentido de que quando você se conecta com esses pensamentos e com essas preocupações, ele começa a te mover para fazer coisas que atrapalham a sua vida. Ou que você começa a colocar o foco em algo que não está no seu controle. Então, quando a gente começa a fazer essa distinção de o que é uma preocupação útil e o que é uma preocupação inútil, fica mais fácil da gente separar para onde que deve ser o nosso foco. Porque um dos problemas quando a gente está preocupando é que a gente acha que a gente não consegue parar de se preocupar. Só que isso não é bem verdade. Por exemplo, se você estiver preocupando e aí seu chefe ele bate na porta, ou sei lá, sua esposa, seu marido, ele bate na porta e ele fala assim, olha, eu queria falar com você rapidinho. Você vira para ele e fala, não, peraí, agora eu não posso porque eu estou me preocupando? Não, você para nesse momento e dá atenção para outra coisa. Então você tem um grau de controle sobre a sua atenção. E é isso que a gente vai começar a explorar. A gente quer começar a fazer essa separação de preocupações úteis e inúteis para que a gente coloque o nosso foco no que é útil, no que ajuda a construir essa vida rica e valiosa que a gente quer ter. Então a primeira distinção que eu quero te apresentar é que as preocupações inúteis, elas são algo que coloca você em contato com o que não ajuda você a resolver o problema. Ela não ajuda você a conectar com a ideia de que realmente vai tirar você de onde você está e dar o passo que você precisa dar. A preocupação inútil ela também está relacionada com um aspecto que não depende de você. Ou seja, depende muito mais de outra pessoa do que algo que está no seu controle. A preocupação inútil, ela também é algo que, mesmo que ela fosse verdade, não tem muita coisa que você possa fazer a respeito daquilo. Tipo assim, tanto faz, beleza, é isso, não posso controlar esse tipo de coisa. Em contrapartida, a preocupação útil, ela é justamente o oposto. Ela está no seu controle, você pode fazer algo a respeito e ela depende muito mais de você do que de outras pessoas. Então, só de você colocar essa distinção em mente, ela vai ajudar você a saber o que é uma preocupação útil, o que é uma preocupação inútil. Dito isso, um exemplo de uma preocupação inútil vamos supor que você está indo apresentar um trabalho. Você está indo apresentar um trabalho lá na faculdade, na escola ou no seu serviço e você começa a ter uma preocupação. A preocupação de tal pessoa vai rir de você, se você vai escorregar lá na frente, ou se você está fazendo um papel de trouxa, ou se seu computador vai explodir. Isso não é uma preocupação que você pensando nisso não melhora a sua vida, isso em grande parte não está no seu controle, e cara, se focar nisso ele vai provavelmente te conectar com comportamentos que vão piorar a sua reação ao longo do trabalho, a sua apresentação. Então ela não é algo que constrói uma vida valiosa para você. Do outro lado, uma preocupação muito útil de você ter nesse momento é se eu estudei para o tema, se eu sei de fato do que eu estou falando,
se eu carreguei meu notebook, se eu fiz os slides, se eu sei que dia que é a apresentação, o horário. Tudo isso é muito prudente, é muito útil de você conectar com essas coisas, porque está no seu controle, ele te conecta com coisas que são valiosas e quando você começa a focar nisso, ele controla o seu comportamento de uma maneira em que você começa a agir de uma maneira mais valiosa, de uma maneira que está mais congruente com o que você quer construir na sua vida. Então, como plano de ação, uma das primeiras coisas que eu quero que você pegue é que a gente vai colocar uma lista mesmo de que são as nossas preocupações. Então, eu quero que você faça uma lista hoje mesmo. Idealmente, você pode pausar o vídeo, pegar papel e caneta, voltar, dar play no vídeo e colocar quais são as minhas preocupações. E aí você começa a falar, tô com medo de faltar dinheiro, tô preocupado se minha esposa vai me deixar, tô preocupado se tal coisa no trabalho vai dar certo, se eu vou conseguir colocar o shape até o final do ano. Vamos supor que essas são as suas preocupações. Você vai definir e retirar elementos dessas preocupações que vão ser classificados em aspectos úteis e aspectos inúteis. Então vamos pegar, por exemplo, o de você meter o shape até o final do ano. Muita dessa preocupação está no seu controle. Você consegue controlar a sua alimentação, você consegue controlar se você está fazendo exercício físico, se você está dormindo bem, se você está, de fato, engajado nas coisas que são importantes para você. Então, grande parte disso é útil, porque quando você começa a se preocupar com isso, tem coisas que você pode fazer para resolver esse problema. Isso está no seu controle e quando você começa a se preocupar com isso, provavelmente você vai comer melhor, você vai se conectar com algo que é valioso. Em contrapartida, você pensar em se sua esposa vai te deixar ou não, isso não depende muito de você. Tem algumas coisas que você pode fazer para influenciar isso, mas depois que você já está fazendo essas coisas, vai muito dela, se ela quer ficar ou se quer ir embora. Então, ela é meio que um misto. Ela tem um misto no sentido em que você controla as coisas que você pode fazer para influenciar que ela fique, no sentido de você ser um cara legal, a pessoa que ela vai realmente se apaixonar e manter no relacionamento. Só que se você foca muito nisso, no sentido de tentar controlar todas as percepções possíveis dela, isso provavelmente vai atrapalhar a sua vida de alguma forma. Então ela é um misto, você tem que saber até que ponto que é útil você se preocupar com isso e até que ponto não é útil você se preocupar com isso. É isso que vai fazer uma distinção de o que é uma preocupação útil e de uma preocupação inútil. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você comece a anotar quais são as suas preocupações para os próximos 3 a 6 meses. Você pega uma lista, anota e você vai começar a destrinchar o que é útil e o que é inútil nessas preocupações. Depois que você já tem essa lista, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a elaborar um plano de ação para você resolver esses problemas. Ou seja, que nem a gente falou, tem preocupações que vai fazer sentido você se preocupar. Tem preocupações que se você pensar nisso, vai ser bom você se preparar para essas coisas. E é nisso que a gente quer focar. A gente quer focar em ter um plano de ação para resolver esses problemas. E para isso, a gente vai usar um plano de ação que eu vou estar deixando na tela para você agora, que é um sistema de 4 etapas em que a gente vai pegar os problemas que estão na nossa vida e a gente vai destrinchar eles para que a gente consiga resolver esse problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai dar um nome para o problema que a gente está enfrentando e depois que a gente deu o nome, a gente vai colocar todas as ações possíveis que a gente pode fazer para resolver aquele problema. E aqui é um brainstorm mesmo, você não precisa preocupar tanto se é a melhor solução do mundo ou a pior solução do mundo. Aqui a gente quer só começar a colocar no papel as ideias e muitas vezes quando a gente está colocando as ideias no papel, a gente vai fazendo links com outras ideias que a gente poderia até tentar nesse momento, nem que não seja a melhor ideia do mundo, para despertar um pouco do quanto que a gente é capaz de resolver aquele problema. Um dos problemas de quando a gente está ansioso é que a gente esquece que tem coisas que a gente pode fazer para resolver aquele problema. Então, quando a gente coloca na lista quais que são todas as ações possíveis que a gente pode fazer, isso já fica muito mais voltado para como que a gente tem um poder de ação frente às nossas dificuldades e os nossos desafios. Então, como primeiro passo, eu gostaria que você fizesse isso. Depois, a gente vai ter a coluna de prós e contras. Aqui sim a gente vai começar a avaliar quais que são as consequências positivas e as consequências negativas da gente fazer aquela ação. Naturalmente vai ter ações que são melhores que outras para resolver o problema, né? Então, a gente quer começar a avaliar quais que são as consequências de como que isso afeta a sua vida, vai afetar seu relacionamento, caso você tome aquela ação, como que vai afetar a sua empresa, seu trabalho, seus sonhos, sua qualidade de vida, tudo que é importante para você.
Depois que você fez os prós e contras, você vai colocar uma nota. Vou pedir para que você dê uma nota de 0 a 10 de o quão bom foi aquela solução. Ou seja, uma nota muito boa, idealmente seria um 10, e uma nota muito ruim seria um 0. E aí a gente vai basear diante de alguns critérios de o quão possível seria de eu aplicar isso hoje. Ou seja, não adianta da gente pensar algo que a gente vai fazer só daqui a anos, tem que ser algo que a gente possa fazer idealmente nessa semana ou no máximo no próximo mês. O quão realista é a gente tomar aquele passo e a gente conseguir quebrar aquilo em um passo que seja possível da gente fazer, para que seja realmente realista, sabe? Então, a gente vai dar uma nota baseada no quão bem resolve o nosso problema, o quão realista é a gente fazer aquela ação e o quão possível seria da gente colocar aquilo em prática logo de cara, beleza? Ótimo, então agora a gente já tem um plano para a gente lidar com as nossas preocupações úteis. Show! O que eu faço, Lucas, com as minhas preocupações inúteis? As preocupações inúteis, a gente vai trabalhar a ideia de que se eu não consigo controlar isso, eu não vou gastar o meu tempo pensando nisso. Eu sei que quando eu falo assim agora parece ser simples, mas não é. Inclusive eu vou te dar um plano também para que você consiga fazer isso. A ideia principal é de que quando você conecta com algo que é inútil na sua vida, isso provavelmente não está resolvendo sua situação. E no momento em que você percebe que isso não está resolvendo a sua situação, naturalmente você não tem tanta vontade de fazer aquilo, né? Naturalmente aquilo não está sendo algo que está resolvendo o seu problema, que está te conectando com seus valores, algo que está sendo importante de você fazer. Então a vontade que a gente tem é só de quando você vê aquilo, você fala, putz, eu tenho uma coisa que não está resolvendo o meu problema e uma coisa que está resolvendo o meu problema. Então eu acho que eu vou focar mais naquilo. E o jogo aqui é da gente focar mais no que a gente pode fazer, da gente concentrar mesmo no nosso pensamento, da gente redirecionar esse pensamento para o que está no nosso controle, do que de fato a gente ficar pensando no que não está no nosso controle. Porque isso só vai deixar a gente mais com essa sensação de incapacidade, que a gente está fazendo as coisas errado. Então a ideia é essa, da gente pegar e redirecionar, treinar o nosso foco mesmo, treinar a nossa atenção, de preocupar com as coisas que valem a pena e as coisas que realmente vão resolver o nosso problema. Excelente, mas isso não é tudo. As preocupações inúteis, às vezes elas têm um peso que fica difícil da gente, de fato, olhar só para o que a gente pode fazer. Às vezes aquele peso do que está deixando a gente ansioso, ele é tão grande que a gente até perde um pouco da nossa capacidade de olhar para o que é útil. Então, a gente quer adicionar um terceiro passo, que é o passo da gente se perguntar um grande e daí? E daí se alguém rir lá na frente de mim? E daí? E daí se, sei lá, meu computador estragar? Eu sei o tema, e daí? E daí se eu tropeçar lá na frente? E daí? Quando a gente coloca esse e daí, a gente percebe que muitas das nossas preocupações, elas nem são tão possíveis de acontecer e de realmente afetar a nossa capacidade assim de concluir aquela tarefa. Às vezes ela é só uma preocupação que ela vem para deixar a gente preocupado, só que de fato, se acontecesse, a gente iria lidar com aquilo e nem ia ser tão importante. Que nem você provavelmente já tropeçou antes, ou você esqueceu o que você iria falar numa apresentação, e isso dura o quê? Uns 2, 3 segundos de, sei lá, um desconforto, e depois já passa. Só que o ponto principal é que as pessoas não focam só no aspecto negativo. Quando a gente está fazendo uma apresentação, por exemplo, a gente foca no contexto geral da apresentação. Se eventualmente a gente esquece uma fala, eu não sei particularmente, por exemplo, quando foi a última vez que eu fui numa palestra e eu lembro de uma pessoa que esqueceu a fala lá na frente ou que tropeçou. Porque a gente esquece, essas coisas não são tão importantes. Então, além do e daí, eu vou pedir para que você dê uma nota, uma probabilidade mesmo de o quão possível você acha que é daquilo de acontecer na sua vida. Então vamos colocar uma nota assim para o nosso tropeço, digamos assim. Você provavelmente não é uma pessoa que tropeça muito. Então vamos colocar, sei lá, uns 5, 10% por aí. Eu acho que seria isso. Então é uma chance bem baixa, né? Vamos colocar a chance de alguém rir de você. Vamos supor que isso fosse uma chance mais alta. Vamos colocar uns 30%. E daí? E daí se a pessoa rir? Quando a gente coloca esse e daí, a ideia aqui é que parece que essas preocupações elas não ficam tão racionais mais. Parece que quando a gente começa a focar nelas, meio que tanto faz.
Tipo assim, beleza, e daí? Eu já lidei com isso no passado. E isso é um ponto muito importante quando a gente chega nessa ideia. Eu já lidei com isso no passado. Ou até a ideia de que como eu lidaria com isso, caso isso acontecesse. Se eu tropeçasse, como que eu lidaria com isso? Essa pergunta é muito chave. Diante dessa situação, como eu lidaria com isso? Ou como que eu gostaria de me comportar diante disso? E quando você se conecta com essa ideia, você lembra que mesmo você passando por esses desconfortos, por esses eventuais problemas, você consegue ter ações para lidar com aquilo. Você tem capacidade de resolver os problemas. E a ideia, nesse vídeo principalmente, não é de fazer com que você nunca mais se preocupe, mas que você crie uma casca de você saber, cara, se acontecer, eu tô pronto. Se acontecer, eu já lidei com coisas parecidas no passado, eu já fiz coisa difícil antes, então essa possivelmente vai ser só mais uma. E quando a gente se conecta com isso, a gente fica muito mais forte, a gente fica muito mais capaz de lidar com as situações e o nosso senso de autoeficácia, ele fica muito mais aguçado, sabe? A gente começa a desenvolver uma confiança genuína, em que a gente não precisa manejar cada detalhezinho e a gente pode confiar na nossa capacidade como ser humano de resolver os problemas. Até porque a gente tem um método agora de resolver problemas e que, se acontecesse alguma coisa, e daí? Eu consigo lidar com isso. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já coloca tudo em prática. Eu quero que realmente você me mostre mesmo que você está fazendo isso para o seu próprio bem. Então, você pode me marcar no Instagram, você pode me marcar no TikTok, mostrando que você fez a planilha, que você utilizou aqueles recursos. E se ele te ajudou, deixa um comentário aqui, mostrando como que você aprendeu alguma coisa nova através desse exercício ou dessa noção que foi passado aqui.